YouTube, como vocês estão hoje? Espero que bem. Recebi alguns feedbacks muito bacanas que eu confesso que eu gostei em direct e em mensagem de algumas pessoas que se identificaram com alguns sintomas, que já superaram, que estão superando ou que estão descobrindo. E eu ainda estou nesse processo, ainda não estou 100%. Eu diria que eu estou começando a entrar nos 50%, 60%. Então eu vim gravar mais um vídeo contando mais um pouquinho sobre o meu toque, porque eu não especifiquei o meu toque, se eu não me engano. Tenho quase certeza que no vídeo que eu falei de toque eu não especifiquei o meu e nem nos vídeos anteriores. Então eu vou contar um pouquinho mais sobre como eu descobri o meu toque e qual é o meu toque. Então, meu toque, ele é o HOCD. Me corrijam se eu estiver errada, mas é HOCD mesmo. Vulgarmente falando, toque gay. E como eu descobri? Eu comecei a ter alguns pensamentos estranhos em relação a amigos, familiares, algumas coisas que, tipo assim, me deixavam extremamente incomodada. E que sabe quando você tem algum pensamento que você... Gente, tá chovendo bastante, tá trovejando. Inclusive meu cachorro tá aqui, então só parece uma cabecinha branca que é ele que tá em pânico. E os barulhos são da chuva. Mas vamos continuar. Sabe quando você tem um pensamento que realmente é intrusivo e parece que não é seu? Que fica martelando na sua cabeça, você não sabe como fazer ele embora. E ele começa a fazer parte de você. E você começa a pensar que ele realmente é o seu desejo, que é o que você realmente quer. Mas, tipo assim, nunca te ocorreu. Mas de uns tempos pra cá, você vem pensando bastante e você começa a se sentir estranha, angustiada, te dá um mal-estar de estar pensando isso. Como, por exemplo, o toque gay, basicamente é você achar que você é homossexual. Por quê? Porque começa a vir pensamentos, cenas na sua cabeça e você começa a achar que talvez você seja. Mas quando você se imagina sendo, você sente angústia, te dá mal-estar, você não fica feliz com aquilo. Porque a maior preocupação de um homossexual, quando ele de fato é a família. O que a família vai pensar, como você vai se assumir. Mas quando você se imagina sendo, aquilo te traz paz, te traz felicidade, porque você finalmente se encontrou. Entende? Quando você tem o toque, quando você se imagina, a minha preocupação, por exemplo, não era a minha família, era o meu futuro. Porque quando eu me imaginava, eu me sentia angustiada, eu me sentia mal, eu me sentia... Sabe quando você se vê no futuro e fala, cara, não era isso que eu sempre quis, que eu sempre sonhei, que eu vou me sentir bem, sabe? Não por ser um preconceito, mas porque você se conhece a sua vida inteira, você sabe o que você gosta e quando você se imagina em um futuro completamente diferente, aquilo te dá uma angústia, te dá medo, porque não é você, sabe? Quando você realmente é, aquilo te dá medo, mas traz paz, traz felicidade, não te traz angústia, porque você se descobriu, porque você tá feliz em finalmente se entender. Mas quando não é, sabe, tipo assim, dá um sentimento muito ruim. E aquilo se intensificava cada vez mais a passar noites sem conseguir dormir, chorando, com a cabeça cheia. E aquilo, tipo assim, me trazia muita angústia, eu só queria chorar, eu ficava muito triste, sabe? Então, tipo assim, eu descobri porque eu resolvi contar pra minha mãe o que estava acontecendo. Eu sabia que minha mãe ia me entender, sabia que minha mãe ia ficar bem com aquilo. E eu resolvi desabafar, porque eu não aguentava mais, porque já tinha muito tempo que eu tinha pensamentos assim, que me incomodavam. Eu devia ter 1 ano, mais ou menos. E tem pessoas que demoram até mais, porque sentem muita vergonha de contar o que tá pensando. Porque tem pensamentos que são muito pesados. A cabecinha branca que eu falei. Tem pessoas que têm vergonha, porque tem vários toques. Esse eu tô contando o meu, mas tem várias pessoas que demoram anos pra poder falar sobre isso abertamente, porque sentem mal, sentem vergonha, sabe? Então, isso é uma coisa... Só um momento. Voltei.
Enfim, isso é uma coisa que atrapalha tudo na nossa vida. A gente não consegue trabalhar, a gente não consegue estudar, a gente não consegue dormir, isso tira nosso sono, isso nos deixa infelizes, sabe? Então é uma coisa bem ruim e pesada mesmo. Como eu descobri? Eu fui contar pra minha mãe, contei sobre tudo isso que estava acontecendo, ela foi super aberta, ela disse que se for verdade mesmo e tudo, ai gente, você tá me incomodando, enfim. Ela disse que se for verdade mesmo e tudo, ela vai me apoiar e tudo. Só que, por mais que eu esteja escutando isso dela, eu poderia ficar super feliz, né? Não, aquilo me deixou mais triste, mais angustiada ainda. Me deixou com um mal-estar. E eu ficava, tipo assim, me dando crise de ansiedade, ficar, tipo, desesperada. Eu não sei nem explicar o que eu tava sentindo naquele momento. Mas, então eu resolvi pesquisar um pouquinho mais sobre. Não sobre, porque eu não tinha conhecido esse toque ainda, nem sabia que isso poderia existir. Eu pesquisei sobre o que eu tava sentindo. Eu coloquei, tipo, eu sou. Eu estou sentindo isso, tá me dando angústia, isso. E, tipo assim, eu vi várias pessoas relatando a mesma coisa, as mesmas sensações que eu, do mesmo jeito. Eu me senti muito acolhida, muito acolhida. Até em site dessas pessoas que colocam algumas perguntas, algumas coisas pra psiquiatras ou psicólogos responderem. Então, aí eles foram lá e começaram a contar sobre o toque HOCD, que eu não tenho propriedade no assunto, por isso que eu não tô entrando muito, porque eu ainda não tenho conhecimento bom pra poder explicar aqui pra vocês. Mas tem vários vídeos no YouTube, inclusive já vi alguns, que eu me senti cada vez mais acolhida, me senti mais tranquila, tive mais paz nos meus pensamentos, consegui ficar melhor. O remédio ajudou a diminuir esses pensamentos, inclusive tá diminuindo cada vez mais. Tem dias que eu nem penso nisso, graças a Deus. Eu vi vídeos sobre esse toque, me senti extremamente acolhida, me senti extremamente bem. Eu falei, sabe quando você olha para aquilo e fala, eu descobri que eu tenho? Aquilo te traz um alívio, uma paz, porque você fica sem saber o que fazer, para quem falar, para onde correr, porque isso não é uma coisa muito exposta na internet. Eu acabei de ver alguns perfis no Instagram de pessoas que sofreram isso, ou de alguns psicólogos ou psiquiatras que contam mais sobre isso, mas não é uma coisa aberta. Não tem um famoso ou alguma pessoa pública que fala sobre isso abertamente e que a gente, tipo assim, se encontra. Não. Se você não procurar, você não vai achar. Porque não vai vindo nada na sua cabeça, o toque HOCD. Tipo, não vai. Eu procurei e achei. Então, eu vi várias páginas sobre pessoas sentindo as mesmas coisas que eu. Vi até pessoas que chegaram a se assumir e continuaram infelizes, continuaram angustiados e tristes, e só com um tratamento que tudo mudou e começou a ficar melhor. Então isso é uma coisa muito séria, porque não mexe com uma coisa pequena, mexe com todo o seu processo, com você, com o que você acha de tudo sobre você, entende? Tem até esse toque também ao contrário, de homossexuais que chegaram a se assumir, que são de fato, mas que começam a ter pensamentos com mulheres ou com homens, depende se a pessoa se assumiu ser lésbica ou gay, ou bi, enfim, acho que bi não tem isso, né, mas a pessoa fica perturbada em pensar em voltar a ser algo que, tipo assim, ela custou a conseguir se assumir, se libertar, se dizer que conseguiu falar pra todo mundo, e aí, de repente, ela começa a pensar, não, eu acho que não sou, eu acho que não sou. Sabe, isso causa pânico, isso é ruim, porque a pessoa, ela tá bem como ela é, ela gosta de quem ela gosta, ela sabe disso. Mas esse pensamento começa a perturbar ela e ela começa a duvidar dela mesma. E você tem noção que é você duvidar de você mesma, de tudo que você sabe, de tudo que você acredita? Isso é muito ruim, isso é muito pesado. Então, é por isso que eu tô aqui contando pra vocês. Eu ainda tenho um pouco de receio de falar sobre estoque, sobre isso, porque não é algo que eu superei 100%, mas eu sinto a obrigação, não obrigação, mas eu sinto o dever de falar, de falar abertamente pra vocês aqui
Porque eu sei que deve ter muitas pessoas que passam ou estão passando pelo mesmo problema que eu e não sabem que estão passando, como eu também há um tempo atrás não sabia. Eu não tinha ideia. E é muito gratificante pensar que, tipo assim, eu tô sentada na minha cadeira, conversando sobre uma experiência real que eu tive e que um pouquinho do que eu tô falando aqui vai abrir a mente de muita gente vai, tipo, sabe, vai melhorar muita gente. Então, o vídeo de hoje é mais sobre isso. Tem vários outros toques que eu posso contar aqui pra vocês. A minha experiência foi só com esse, em específico. Graças a Deus só um, porque mais de um não dá. E uma coisa que eu queria falar todo mundo que tem toque tem tag, que é transtorno de ansiedade generalizada. Mas nem todo mundo que tem tag tem toque. Então, se a sua tag tá no começo e você ainda não adquiriu um toque ou nada do tipo, trata para não piorar e isso começar a te perturbar, de ser noite sem dormir, de travar a sua vida, de você não conseguir sair de casa, como experiências que eu mesma tive. Enfim, o vídeo foi esse, gente. Foi curtinho, mas eu acho que já deu pra ter uma noção de muita coisa. Beijo, tchau!